trabalhos com movimentos sociais, como vocês estão no curso, isso mesmo, vocês estão lendo teorias, um campo de disputa, né, um campo aberto, um campo que está em grande crescimento nos últimos anos, e que, de modo geral, quer dizer, dividido entre as abordagens clássicas, né, e aquelas que, no primeiro momento, diante da questão das massas, achavam que os movimentos sociais eram apenas manifestações bárbaras, né, no curso da civilização. E acho que tem um livro, eu sempre digo, não sei se eu acho assim, para essa fase dessa ascensão das massas, esse primeiro momento desses chamados movimentos sociais que não eram chamados como tal, que é o livro da Maria Estela Bresciani, não sei se vocês conhecem, chama Londres e Paris do século XIX. Eu acho assim, fica fantástico. Ela se apropria da literatura, é Maria Estela Bresciani, não sei se você conhece, chama Londres e Paris do século XIX. E ela discute exatamente essa erupção das massas nesse processo, né, no processo capitalista, nesse momento. E ela se apropria, e fica muito interessante por isso, da visão dos literatos, dos poetas, como é que eles percebiam essas massas. Né? Ela trabalha com tudo do Weber, o próprio Engels. Né? Então, o Alan Poe, como é que eles vão percebendo essa erupção das massas, né? Esse processo aí do capitalismo, sobretudo dessas duas capitais, mas fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro hoje é impressionante. Tem um momento que parece que a gente está descrevendo a cidade do Rio de Janeiro. Aqueles literatos estão, né, assim, totalmente impressionantes. E, obviamente, a sociologia, né, com suas vertentes, cada um vai se apropriando desses momentos sociais, dessas ações coletivas com maneiras diferentes. Né? Então, a gente vai ter de um lado o Durkheim apostando na questão da solidariedade, né, esses movimentos de geração de solidariedade, o Weber trabalhando com a questão, né, da passagem do tradicional do nacional legal, e o Marx, finalmente, que é o grande inspirador desses movimentos sociais, então, dos primeiros estudos, dos primeiros trabalhos no Brasil, né, com a questão da erupção, quer dizer, movimentos sociais como promovendo essa grande transformação da sociedade capitalista. Né? Será outra, né? Mas é essa vertente marxista que vai influenciar, inclusive, os nossos estudos aqui durante um período muito longo, né? E por isso que eu coloquei isso rapidamente. Né? Só que até então, quer dizer, durante todo esse período da influência do marxismo, você tem a hierarquização dos movimentos sociais, né? Onde, certamente, a prioridade era dada ao movimento operário, ao movimento sindical e ao movimento camponês. Né? Então, os outros, né, não tinham, digamos, essa visibilidade, até porque essas novas questões que deveriam ser tratadas, elas seriam resolvidas na nova sociedade. Né? Quando o socialismo viesse, a questão do negro, a questão das mulheres, a questão todas seriam solucionadas. Então, questões menores, e toda a ênfase estava exatamente nessa questão do movimento operário, né, sobretudo sindical. Nesse momento, os menos também partido sindicato, do movimento, eram bastante atenuados, você tinha uma espécie de transmissão, onde tudo banalizado o partido, né, o partido da classe operária, né, que é uma questão que hoje é totalmente complexa e diferente. Né. Então, quer dizer, a gente vai ter então, essa denominação também vai surgir na literatura dos novos movimentos sociais, também hoje muito questionados, mas exatamente são movimentos que estão tratando não mais daquelas questões clássicas, né, da classe trabalhadora, do movimento sindical, do movimento operário, mas essas questões que eram consideradas até então menores e vão ganhar muito, né, nesse novo processo. E esses dilemas, né, quer dizer, como é que eu tenho falado, nesse novo contexto, o partido, o sindicato, essa mediação com os movimentos sociais e depois com as ONGs, esse é um processo de muito conflito, de muita arrumação e desarrumação. Né? No caso dos movimentos sociais urbanos, a questão da habitação vai ser fundamental. E aí já no Brasil, né? Claro que é explicitado, né? Esses movimentos sociais urbanos eram fruto, né, desse avanço do capitalismo, da desigualdade do capitalismo, mas eles não estão centrados na questão da produção. Né? Eles estão centrados, isso depois a gente vai ver, vai ter um reflexo importante dessa certa desarticulação desses movimentos
pelo menos para alguns autores, né, que vão estar centrados na questão da moradia. Quer dizer, são lutas em torno de água, esgoto, infraestrutura, né, onde o centro é a questão da moradia. Né, não é a questão da produção, mas enfim, a questão mais ligada ao consumo. Né. Esses trabalhos todos, né, a gente vai ter também, por outro lado, quer dizer, antes de entrar na questão das favelas, né, também fazer, né, a gente vai ter, por um lado, né, ou até se a gente quiser fazer uma coisa mais histórica, até no primeiro momento, assim, quer dizer, claro, nesses momentos desse intercâmbio, mas uma visão ainda muito arraigada do pensamento marxista, né, da visão marxista, onde esses movimentos, esses novos movimentos, aí já essas novas, né, questão da moradia, vamos ver a questão, no caso do Brasil, um processo de industrialização acelerado, sobretudo nos anos 50, 60, uma industrialização completamente desarmada, né, gerando inchaço para as cidades, etc. Quer dizer, a questão urbana está no palco desses movimentos, era a questão central desses movimentos. Então, essas primeiras análises eram muito formadas pela visão marxista, fazem uma avaliação desses movimentos como movimentos realmente revolucionários que iam produzir uma erupção na sociedade brasileira e estavam totalmente impostas ao Estado. Né? A percepção era essa, movimentos anti-Estado. Né? E aí até fazendo um paralelo, por exemplo, o que vai acontecer com as ONGs, com as organizações comunitárias, quando elas surgem muito processo de oposição ao Estado nos anos 60, né, e 70, e depois elas vão se tornando parceiras. Guardadas as devidas diferenças, mas a gente vai ter um pouco isso nesse processo. Quer dizer, as percepções, né, as análises mais fortes dos anos 70 eram exatamente em cima dessa forte contradição, né, vendo aqueles movimentos como movimentos que poderiam provocar uma erupção da sociedade capitalista. Né. No segundo momento, né, que é mais ou menos o momento que está vendo, quer dizer, já começa nos anos 80, 90, se passa por uma visão bastante diferente disso, se questionando esse tipo de percepção. Né? Ou seja, e aí vem junto com todo esse primeiro momento de redução também, quer dizer, com a crítica, digamos assim, aquela percepção anterior de que as classes sociais do Brasil eram mortas e participação, então se cai no oposto, né, perceber exatamente nesses agrupamentos, essa grande capacidade revolucionária que de fato não aconteceu. E tem um texto também que eu acho bem interessante da Ruth Cardoso, que ela discute o movimento social na América Latina, ela mostra exatamente os vícios onde, né, os pesquisadores caíram as armadilhas, vão analisar esses movimentos, né, e também deixaram de falar com si, onde a teoria explicou pouco, onde essa capacidade, né, quer dizer, muitas vezes são os próprios agentes dos movimentos a fazer a sua própria interpretação, a sua capacidade de revolucionar. Eu acho esse texto bem interessante, mas eu acho também que isso é objeto, né, da nossa discussão aqui. Eu só queria passar também para a gente situar essa questão, né, do movimento favela nesse quadro mais amplo dos movimentos sociais. É o motivo, né? Eu destaquei um pouco sobre movimentos sociais, então vamos tentar fazer as pontes. Né? Bem, do ponto de vista da favela, né, e aí assim, a gente, claro, está vendo uma favela de experiência no Rio de Janeiro, né, eu acho que tem vários problemas que eu gostaria de apontar para vocês, que depois, na hora do debate, a gente pode ficar melhor. Né? Eu vou falar também, essa é uma aula bastante panorâmica, assim. Né? O primeiro problema, eu acho que os problemas em mitos, né, que foram cristalizados na questão da favela, diz essa coisa da evidência da opacidade. Né? Isso está presente naquele texto que eu presente no produzido na favela fala da produção, onde a gente discute mais sobre isso. Por quê? Quer dizer, poucos termos são tão opacos e tão visíveis como a favela. Se a gente fizer aqui que a favela, todo mundo vai dizer que a favela, cada um tem uma percepção da favela. Né? Então, são termos que têm uma visibilidade muito forte. Né? E essa visibilidade forte produziu alguns problemas. Né? Porque ao mesmo tempo que é visível, ela tem uma opacidade, ele não tem também bastante opaco. Foi essa visibilidade, né, por um lado, que produziu essa sua opacidade. Por quê? Ao todo mundo sabe que a favela tem
poucos estudos ou poucos dados mais precisos para favela a gente tem hoje. Né? Eu estava envolvido em base nesse trabalho do Morar Carioca, estava fazendo um trabalho de interlocução, né, com a população para a implementação do Morar Carioca nas comunidades, e é impressionante, com acessibilidade assim, total. Né? Hoje você tem estrutura básica, mas é muito complicado. A gente trabalha com acesso a isso, até você tem todos os moradores de Rocinha, variam de 60 mil a 100 e tantos mil, quer dizer. Né? Tanto que várias comunidades, várias favelas, fizeram até seus próprios censos. Né? A Maré fez isso, algumas experiências, Manguinhos fez isso. Né? Até porque tem problemas para se fazer o censo das comunidades. Né? Então, enfim, é um termo que transita, né, entre essa opacidade e essa, digamos, essa grande visibilidade. Né? Outra questão que eu acho que também para a gente debater, que eu acho que é bem interessante, né, que está ligada a isso, é a questão da unidade da favela. Né? Tem um trabalho bem interessante, não sei se vocês conhecem, a Lisa Balatares, que está estudando os mitos da favela, né? E afinal, que favelas são essas? Ela é uma revista Insight, né? E ela insiste muito nisso, quer dizer, a questão da unidade. Para todo mundo que trabalha com favela, a gente sabe como as favelas são diferentes, mas são muito diferentes. Então, uma favela da Zona Norte, uma favela da Zona Sul, e a diversidade interna das favelas. Né? Você tem uma diversidade enorme, né? A Rocinha é impressionante, ou seja, maritante. Você vai na parte de baixo da Rocinha, uma classe média, são lojas, bancos, né? Aí você daqui a pouco você tem aqueles becos, nossa, né? Vala Negra, quer dizer, então tem uma. Até quando eu estava fazendo trabalho na Rocinha, e a diversidade assim, da população que ele reside, você tem a diversidade clássica, das classes sociais, você tem a diversidade de negros, brancos, né? Tem os nordestinos que também têm as suas. São várias identidades aqui dentro. E eu lembro que eu estava entrevistando uma criança que eu na Rocinha, foi morar na Rocinha, né? Ele dizendo que quando foi para lá, estava super feliz porque achou finalmente encontrei um lugar que não tem preconceito. Era uma favela de brancos, que era um preconceito enorme em cima dele, que ele não conseguia, né, se naturalizar, mostrar sua verdadeira identidade ali, porque era uma situação muito complicada para os negros aí na Rocinha. Né? Então, quer dizer, as favelas são um poço de diversidade, de diferença. Então, esse é outro mito, né, que precisa ser desmontado. Né? Outra oposição que é interessante a gente trabalhar também é essa coisa da possibilidade e da negatividade da favela. Quer dizer, em poucos momentos, mas em alguns momentos, né, a favela é tratada, né, pelos seus aspectos até folclóricos, da sua diversidade, lugar do samba, peso da comunidade, ou altamente negativo por um estigma violento, né, em cima da sua população. Né, o cara da pobreza, da miséria, da bandidagem, né, do tráfico. Então essa oposição também está muito presente. Né? Também do ponto de vista das análises, uma coisa muito importante, né, é que essas análises também pecaram, digamos assim, por taxar a favela como o locus da pobreza por excelência e somente ali. Esse é um ponto que a Alice Balatares de trabalho de uma forma bem interessante. Quer dizer, você tem outros tantos aglomerados urbanos que não são favela, assentamentos, conjuntos, enfim, a qualificação de pouco são muito mais fortes que algumas favelas. Né? Então, quer dizer, também essa coisa tem que ser relativizada, o locus essencialmente da pobreza. Né? Essa problemática das favelas, que eu acho que são interessantes, né? E vai ter consequências interessantes. É interessante a gente analisar, porque vai ter consequências dramáticas também, do ponto de vista não só das análises, como a maneira como o poder público vai intervir nessas favelas, é a questão da transitoriedade. Né? As favelas foram percebidas como um lugar de passagem, né? Lugares dormitórios. E foi em cima disso que também as emoções foram justificadas, né, em diversos momentos. Se são transitórias, né, as intervenções ali também são transitórias, não é um lugar permanente. Né? Então, essa provisoriedade fez com que os recursos públicos
investidos ali, eles vão ser partos, né? E feitos também, como a gente costuma dizer lá no base, são obras de favela na favela, e não obras da cidade na favela. Uma diferença muito grande entre isso. Né? Você faz obras de segunda mão, de segunda qualidade, porque são lugares provisórios. Né? E aí também a descontinuidade, né? Porque isso é uma coisa gritante, né? Impressionante. Você vai numa comunidade dessa, você vê que há 5 anos atrás foi feita uma coisa, e o negócio já não funciona mais, é um impacto que funciona, não tem uma inspeção, é um posto de saúde, enfim, as coisas são, essa coisa da precariedade é fortíssima nas comunidades. Outro ponto que eu acho interessante para a gente discutir, eu acho que esse ponto é super atual, essa coisa da proximidade da distância, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem, né, a favela muito distante, mas ao mesmo tempo tão próxima, não só do ponto de vista espacial, como as favelas, né, Mocinha, as favelas do Pavão, Papuzinho, Patacada, e tal, mas mesmo do ponto de vista da circulação da cidade. Uma pesquisa recente também que eu pensei em passar aqui, mas não vamos no tempo, que a gente fez em Manguinho sobre o pacto, onde a gente analisou exatamente a percepção dos moradores das favelas ali do complexo Manguinhos e a percepção dos moradores do Rio, de modo geral, né, sobre a favela, é super interessante, porque a percepção da circulação é muito forte. Quer dizer, essa distância, quase todo mundo tem uma pessoa conhecida, um amigo que mora na favela, que vice-versa, né? Apesar de todo ter muito, mas existe uma proximidade na circulação do ponto de trabalho. Né? A mão de obra das favelas, ela está trabalhando, não está na favela, ela está na cidade. Então a circulação das pessoas, essa oposição de distância e a proximidade, né? Essa pesquisa mostra como essas coisas são integradas a despeito do preconceito, a despeito do estigma. Mas que na prática a favela está circulando na cidade de uma maneira muito forte. Outro problema que eu acho também bem interessante também está sendo tratado nos textos publicados, né? É um termo permanentemente disputa, inclusive disputa do ponto de vista até mesmo dos próprios moradores. Né? Ou seja, eu aciono favela ou comunidade, favela ou bairro, dependendo das circunstâncias. Né? É super comum, né? A pessoa lá nasceu dentro da Gávea, né? Ou também quando se está disputando recursos junto a entidades governamentais, entidades de financiamento, é super importante ser uma favela. Eu sou um favelado, essa identidade também ela vai mudando, né, de acordo com a conjuntura. Né? Tem vários trabalhos interessantes sobre isso, até o trabalho da Patrícia Lima, que discute os vários conceitos. Né? Como, não sei se vocês conhecem, uma comunidade que vai se apropriando, uma própria comunidade se apropria, né, desse termo favela ou comunidade. Porque a comunidade também é um lugar, né, da agregação, da solidariedade. Né? Então, vamos lá, né? Eu vou chegar um pouquinho sobre a história de algumas fases de conversão, de momentos que delimitaram esse nosso objeto hoje de debate, né? Então, quer dizer, a história das favelas, como todo mundo sabe, né? Surgiu no início do século passado, né? E nesse primeiro momento, né? São derrubadas, né? Por conta do processo de urbanização dentro dessa visão funcionista da cidade, a prefeitura perdeu a parte, o Rio se embeleza, a nossa Paris tropical, né? Enfim. Então, esse é o primeiro momento. Né? A gente passa já rapidamente para que a igreja teria várias histórias para contar, mas a gente passa por um momento com o corte que eu acho importante, que é o período, né, da gravata, o período do Estado Novo. Né? Porque só um pequeno parênteses, é uma coisa que eu falo, não, mas já vou ficar presente, eu acho que esse também é outro mito, né? Essa ausência do Estado nas favelas. O Estado não é ausente, o Estado é presente nas favelas. Historicamente sempre foi presente. Como esteve presente, esse aqui é o debate, né? Esse aqui a gente vai discutir. Né? Então, sempre tem uma presença,
né, do Estado dessas comunidades. Desse período, quer dizer, embora tenham sido experiências históricas, mas eu acho interessante frisar, porque tem uma percepção, quer dizer, dentro daquela lógica do Estado de criação do homem brasileiro, do trabalhador brasileiro, né, onde a vagabundagem, né, condicionalmente era preso, vagabundo, vadio, malandro, né, se procura associar a favela, né, a essa imagem do trabalhador brasileiro. Então, quer dizer, de uma maneira, digamos, modelar, né, apenas, em alguns casos, a repercussão do ponto de vista da realidade foi muito pequena, né, mas do ponto de vista muito pequeno, ele produziu um impacto, né, o Estadão intervém e cria, né, aqueles famosos parques proletários com a ideia de civilizar aquele favelado. Né? Então, primeiro, para você ser membro do parque proletário, que é no Caju, no Leblon, então, para que, aliás, hoje está sendo, né, o palco ainda dessa disputa enorme do Jardim Botânico, né, da nossa comunidade. Então, para você ingressar num parque desse, né, fazer parte lá, você primeiro tem que ter carteira de trabalho assinada dentro da Constituição Comparativista do Estado do Rio. Você tem que ser um trabalhador favelado. Né? E ali dentro você tinha toda uma pedagogia civilizatória, você tinha exposições, aulas, né? Você tinha horário para entrada e saída, pessoas cadastradas, uma experiência pequena, de máximo 4.000 pessoas, né? Mas ela foi divulgada e implantada com os ingressos e teve, quer dizer, a gente tem que analisá-la ao lado de todas as medidas controladas nesse período, dentro dessa visão do Estado previsto da incorporação do trabalhador, né, à sociedade brasileira, né, a identidade que estava se construindo nesse novo homem brasileiro. Né. A gente tem depois o processo da redemocratização, né, e aí já em outro contexto, o Partido Comunista Brasileiro, né, o Partido Comunista do Brasil, o PCB, ele vai ter um papel importante, né, lembrando que a gente está aí na disputa pelo voto, né, redemocratização, mobilização social, né, o partido tem os comitês democráticos de bairro, comitês democráticos populares, então a favela ela vai ser objeto de desejo, né, tanto das esquerdas, né, nesse primeiro momento aí, analisados pelo Partido Comunista, quanto pela Igreja. Né? Vamos seguir os antes que os comunistas já façam, né? As palavras também da Igreja naquele momento, né? Tanto pelos políticos também, em função da questão do voto, cada vez isso vai ficando mais claro, sobretudo nos anos 60, mas que já começa aí nesse momento. Mas enfim, data desse período das primeiras associações de moradores de favela. Elas surgem aí, como iniciativas instigadas, ora pelo Partido Comunista, ora pela Igreja, né? E alguns de controle próprio, mas também surge, o que eu acho um fato muito interessante, é a primeira entidade supralocal que surge nesse momento, com o nome que é a UTF, a União dos Trabalhadores Favelados. Ela surge no Ponto Borel, Magali Torres, que é uma advogada ligada ao Partido Comunista, por trás dessa articulação toda, né? Mas é interessante também a ideia de trabalhador favelado. Dos trabalhadores favelados. É uma questão do trabalho, do ponto de vista da lógica, né? Tanto do Estado Novo, quanto do ponto de vista da lógica das esquerdas, é uma categoria-chave, né? Aí para o estudo da levadura. É também nesse momento que é criada a Fundação Leão 13, né? Isso vai ter um papel importante também do ponto de vista da mobilização, né, dessas associações, de obras sociais voltadas para a favela. Né. Período depois é criado um muito interessante, né, a CEFA, que é Serviço de Estudos e Recuperação das Favelas e Habitações Antigênicas. Né. Por exemplo. Né. Porque, assim, só para agora, o primeiro Estadão que eu marco importante, o primeiro Código de Obras é de 1937. Né. É a primeira vez que oficialmente o próprio governo reconhece a existência das favelas, só que impede a sua possibilidade de que não vai ser permitida a construção de novas favelas, etc. E a CEFA aqui, sempre associada, e a favela também, sempre associada com essa coisa, né, tá? Como foi
Então, essa parede do século XIX está em saúde primária, das doenças, da higiene, da contaminação, lugares que têm que ser dedicados exatamente por isso, essa influência maléfica, né, do ponto de vista da cidade, considerada a cidade real. Nesse momento, né, começa aquilo que o Machado, a expressão do Machado, tem vários trabalhos, talvez seja o maior especialista do gênero sobre as favelas, a produção consolidada, né, ele usa essa expressão controle negociado, quer dizer, nesse momento a participação do Estado, dos políticos de favelas, com as associações de maduros, vai ser um controle, você tem exatamente um confronto, né? Você tem um controle negociado, você tem várias negociações, né? E finalmente a gente vai ter um momento, eu acho que é um momento assim, também dramático dessa questão, né? Que é sobretudo o governo Lacerda, dentro desse período da redemocratização, porque uma acusa para talvez, ao mesmo tempo que as favelas são urbanizadas, direções e tal, mas a ideia que vai dominar é a ideia da remoção dessas favelas. No primeiro momento são removidas mais 100 pessoas, então com remoções dramáticas, historicamente já em 68, na Argentina, onde o Marcelo Pinheiro, até a Janice Pelma, que eu trabalho com as imagens incríveis na situação, tem incendiado, as pessoas com condições de ligar nada, vários saíram com poucos tempos na cabeça, uma tragédia assim, completa, né? Porque tem resistência, os Estados vão queimar a favela. Então, essas remoções, tendo uma certa expressão, um momento importantíssimo, né? Também é interessante porque essas comunidades eram tão levadas nesses conjuntos habitacionais, e hoje, Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade de Deus, e depois se transforma em favelas comum, né? Ou seja, conjuntos habitacionais que hoje são verdadeiras favelas, né? Características diferentes, até planas, são prédios, mas Cidade de Deus, morre, hein? Olha, vocês podem ver o quê? Vocês estão aqui com um monólogo aqui. Você vai nos valor? Eu conheço, hein? Não, porque eu conheço essa região ali, aí eu complementei junto com você planos. Mas a coisa também interessante quando a gente chegou a nossa conversa aqui é o seguinte: as pessoas foram removidas para lá, né, e elas não ficaram lá. Né? Por N problemas que a gente pode imaginar quais, todas longe do seu. Isso também foi feito de maneira completamente arbitrária e violenta. Né? As pessoas perderam o seu espírito comunitário, as pessoas perderam a possibilidade de trabalho, né? As pessoas trabalharam com o fora, o gasto aumentou enormemente, porque produção, né? Você tem que pagar uma tarifa de luz, e fora as prestações que as pessoas vão pagar nessas casas. Então, quer dizer, a Alice Valadares, né? Trabalho muito interessante. Passa-se uma casa onde ela aposta 90% desse pessoal que transferido desses conjuntos habitacionais, muitos financiados com recursos de vidro, né? Eles abandonaram suas casas, passaram suas casas e voltaram para as favelas. Né? Ou para novas favelas, outras favelas, mas não ficaram, quer dizer, 99% das favelas sendo levantadas no total. Até que o governo, quer dizer, né? De iniciativa militar. Isso ainda aconteceu, remoções ainda não estão acontecendo. Aí finalmente essa política, no final da legislatura, ela começa a ser atenuada, né? Até porque ela não estava conseguindo os resultados desejados. Né? Então a gente vai ter nos anos 70 e 90, né, com esse tipo de emoções, exatamente o boom dos movimentos sociais no Brasil, no Rio de Janeiro, etc. Você vai ver também de novo uma retomada dessas entidades que haviam sido criadas no pós-estabelecido, e que eu esqueci de falar que durante o período do regime militar sofreram intervenção total, várias intervenções presas, e as associações sofreram intervenção mesmo com interventores lá dentro. Havia sido criada a FAFERJ, a
Fafeg no primeiro momento, no 64, 63, pelo Estado na Barra, e depois se retorna para Fafeg, também sob intervenção. Né? Então, quer dizer, é nesse boom, nesse momento aí, dos movimentos sociais, final dos anos 50, né? E também tem uma retomada importantíssima das associações de trabalho, aliás, a lista foi trabalhada, né? É muito interessante. Na Rocinha, você discute exatamente isso. Quer dizer, como entidades que foram criadas, e são esses paradoxos, né? Esses paradoxos da política. Quer dizer, eu também esqueci de falar que o governo da Serpa, né? Quando eu falei da Serpa, o vizinho, esqueci de dizer, o Arthur Rios, que é o presidente da Serpa, ele cria, né? Várias associações de moradores no Rio de Janeiro. Arthur Rios, também aquele sociólogo, ele vai dirigir a Serpa, e uma das suas tarefas é exatamente criar associações de moradores nas favelas. Lembrando que a gente está numa onda de voto, né? Ali é um potencial imenso, além do terror dessa revolta urbana, é uma maneira de controlar também essas entidades, essas associações, né? Então são criadas mais de 70 associações de moradores nas favelas do Rio de Janeiro. Criadas pelo governo, mas que também elas vão se transformando. Uma coisa, os comunistas vão descobrir pelas miradas, quer dizer, na realidade, essas entidades, se no primeiro momento elas são o braço direito, né, do governo, no segundo momento elas estão conseguindo a sua independência, né, e tendo um papel forte, inclusive, para combater as remoções. Né. Aí vem o golpe, vai ser interrompidas, e no final do regime militar, eles ressurgem, né, e aí é um processo muito interessante, porque várias dessas de direção, moradores começam a disputar, as eleições começam a ser participativas, né, elas estão nesse contexto do grupo das associações, dos movimentos sociais. Sobretudo no governo Brizola, em 1982, eu acho que, aliás, pode nós vivia, já achava. Vamos cobrar você um pouco o papel da igreja nesse período um pouquinho anterior à ditadura, porque tem uma intervenção, não sei de quando é a pastoral de favela nesse período, porque é cruzada, que também é uma intervenção ligada à favela, tem aquele. Fundação Leão 13, ligada à favela, e uma intervenção organizada da igreja disputando com o Partido Comunista. Não, tudo bem, quer dizer, eu acho que essa disputa, né, que acontece no pós-45, a igreja vai ter um papel importantíssimo. Até aquela famosa frase, né, vamos subir as favelas antes dos comunistas já passam. Né? E a igreja do Brasil também sempre foi muito dividida, a gente sabe disso, né? Mas esse lado que está controlando eles estão com a ideia de controle das favelas, mas claro, em cima de uma coisa de fazer um trabalho social, né? Voltar para os pobres, etc. Então é um momento de disputa entre a igreja e o Partido Comunista, né? Em torno daquele potencial. Também, no momento posterior, é criada por São Sebastião, aliás, não é uma pessoa que vai ter uma relação disso, e aquele primeiro conjunto, né, além daqueles que a Era Láctea se construiu, que é um conjunto habitacional, aquela ali perto do shopping, mas hoje em dia é um shopping total, eu fui colado no shopping daqui. Não sei se se deram conta, já foram naquele estacionamento, a vista do estacionamento, e estava estacionamento no shopping agora, está na riqueza toda, você olha assim, você vê os apartamentos da Fundação Sebastião. Um contraste esse negócio. Vale a pena olhar, porque realmente é impressionante. Mas é isso, eu acho que é um processo de muita disputa e que a igreja tem um papel também controlador, né? E desse movimento, ao mesmo tempo você tem os padres. Porque também tem um momento de revolução, né? Com o golpe militar, há uma esquerdização uma parcela dessa igreja que subiu a favela, né? De impressão, né? Quer dizer, ao pouco mais. Você sempre teve vários, eu acho, mais progressistas envolvidos com essa questão, né? Mas eu acho que com o golpe, o setor é importante. Da igreja, no primeiro momento também até, porque essa é a verdade, né? Dessa história do golpe, né? Um debate por isso. Porque é impressionante, né? Você tem que ter momentos importantíssimos que depois essas pessoas vão perceber, né, que aquele golpe saneador não foi exatamente isso, uma coisa muito mais profunda, maior, né? Então as pessoas, né, desistem do golpe e passam a ver a produção.
E a igreja é uma dessas que evolui nesse processo, ela evolui bastante. Né? E vai ter um trabalho, hoje em dia, talvez, dessas entidades que estejam trabalhando com a favela, a pastoral está muito importantíssimo. Talvez a mais articulada ainda é a pastoral de favela nessas favelas. E esse é outro drama que a gente vai ver daqui a pouco. Como é um processo desarticulado dentro dessas comunidades. Né? Então, quer dizer, nos anos, desse movimento, desse crescimento das ONGs, você vai ver essas favelas, essas associações de moradores, têm um papel interessantíssimo, que é exatamente o papel de gerir aquilo que seria uma tarefa do Estado. Então, elas estão lá, através do mutirão, montando comissão de luz, comissão de água, comissão disso, e conseguindo esses recursos das favelas. Elas vão ter um papel, quer dizer, importantíssimo nesse processo. As associações são subdistritadas, você tem verdadeiras chapas, campanhas, parte da liderança de entrevistou o livro, onde ela fala. Eles falam muito desse processo, do processo político. E quando o Saturnino, quando o Brizola, uma posse de 83, de 82, aí alguém, na memória desses testemunhos militares, é um corte muito grande. Primeiro que, assim, talvez pela primeira vez os negros civis nas favelas fossem lembrados, porque eles fossem respeitados, mas se dizia que os moradores achavam que a polícia não quisesse, não basta entrar na casa de alguém, vai vir da maneira que quer, entrar, bater. Existem direitos que têm que ser preservados. A memória, esse é um episódio muito forte. Agora, qual é o outro lado, os setores, inclusive, rancorosos com a favela e com o brisolismo, atribui a Brizola a coisa do tráfico de drogas favelas. Exatamente, porque uma coisa, isso no governo aconteceu e o crescimento. Lembra, eu tive o crescimento do tráfico, estado no exterior, não tem nada a ver com isso. Mas o tráfico vai se apropriar de uma coisa aí que eu acho um dos paradoxos dessa questão das favelas, que eu acho que esse é bastante interessante, é que no momento que essas associações de moradores começam a crescer, começam a se fortalecer, inclusive porque esses governos, o governo Saturnino, o governo Saturnino, o governo Brizola, mesmo depois o Marcelo Alencar também não fazia isso, quer dizer, o que eles vão fazer? Próprios exames, porque usar as associações de moradores como prestadores de serviço da prefeitura. Então, é através da prefeitura, por exemplo, que você monta um projeto de garimpo comunitário, recolhimento de lixo. Então, elas passam a ter recursos de poder, elas passam a ter grana, elas passam a ter pessoas contratadas, profissionais, que é normal, fazendo trabalho, isso mesmo. Então, elas vão ser objeto de estudo do tráfico que começa a crescer. Nos anos 90, eu acho que isso é uma coisa bastante dramática, ao mesmo tempo, quer dizer, no momento que essas associações de moradores se fortaleceram, que elas mobilizaram a população, elas passam a ter um acesso direto aos gabinetes, prefeitos, dos secretários de Estado, então elas não precisam mais, pressionar a população para as comunicações, porque elas vão direto aos gabinetes, elas têm acesso direto. Vários vão ser, alguns vão ser também os agentes administrativos, trabalhar agentes de saúde, agentes de direito da vida, para a liderança das comunidades. Então a gente vai ter um processo de esvaziamento dessas associações, ou uma redefinição do seu papel. Porque, digamos, várias daquelas conquistas elas são assistidas agora, não através de direção, não, mas através dessa circulação direta dos gabinetes. E, ao ter recursos de poder, através desses projetos que elas estão executando nas favelas, as associações vão ser alvo de estudo do tráfico de drogas. E aí, realmente, nos anos 90, sobretudo a partir do final dos anos 90, o tráfico passa a controlar o grosso das associações de moradores. Eles até disputam literalmente no primeiro momento, e depois não tem nem mais disputa, eles estão totalmente sentados ali. E tem um processo também muito interessante, que é você tem o personagem agora, quer dizer, a associação
o interlocutor vai ser apenas a figura do presidente. Né? Porque a associação se fazia, o presidente, então, que é muito comum até hoje, né? Essa força dos presidentes. Eu até, nessa maratona aqui, eu nem sei como é que a gente está super desorganizado, eu tinha até pensado em trazer um pouquinho para vocês uma pesquisa também que foi feita recentemente, né? O pessoal do ISER com os presidentes da Associação de Moradores. Porque hoje também está sendo retomada as associações. De alguma maneira, né, para poder os PPs, etc. As associações estão no estou aqui, presentes e tal. Tem uns dados bem interessantes, mas eu acho que vou falar daqui a pouco, senão que é tempo que a gente. Mas a gente pode interromper, né? Para nem vai dar um nome para mim de Japão aqui. Vai ser. Então, nesse processo todo, quer dizer, outro ator importante que está com um papel importante de ligação aí são as ONGs, né? As organizações não governamentais, várias, né? Se dedicando a esses projetos sociais comunitários. Aliás, também não sei se vocês viram a semana, nesse final de semana, saiu um artigo interessante do Jailson Oliveira da Santa Maré, que foi um morador de Maria de muitos anos, e hoje ele coordena o Observatório das Favelas. Vocês viram essa matéria que fez um textinho na revista do Mundo? Ele está, assim, rapidamente ele está dizendo a dificuldade que é de se conseguir verba quando se tem projetos nas comunidades ligadas a artes, ou para museus, ou centros, ou qualquer outra coisa que não seja cursos de aperfeiçoamento, de pedreiro, de sapateiro, porque a concepção que se tem, né, é que exatamente você quer ali construir, né, ter pessoas, primeiro aquela coisa que a gente tem na aula, a gente passa projetos sociais para ter o jovem na marginalidade. Então, potencialmente, todo jovem de palestra já é, né, um pré-marginal. Então, você faz projetos para tirar esse pessoal da marginalidade, né, ou você também faz projetos, né, para que eles se tornem pessoas úteis à sociedade, né? Ou seja, para essas profissões tradicionais. Qualquer coisa que extrapole, né, que seja ligada à cultura, por exemplo, à cultura, isso é visto de uma maneira, isso não é para absorver. Né? Então é bem interessante que aqui no meio escrito, eu acho que mas ainda, voltando à questão do tráfico, essa associação de prestadores de serviço, né? O Machado, da Silva, o Machado, usa essa expressão que eu acho muito interessante, que é da sociabilidade violenta. Né? Vários textos trabalham com isso, né? Porque se aquele conceito, a reciprocidade que era. Porque o tráfico realmente é um problema, né? Então, essa início e objeto de pouco entendimento até hoje dos analistas. Né? Porque a violência, quer dizer, o que ele está dizendo? Ao mesmo tempo, ela regula, porque tem uma sociabilidade aqui, claro que tem. Né? Essa sociabilidade ela está regulada, né? Mas ela anula uma coisa que é fundamental, que é a solidariedade. Não dá para dizer que a população é conivente com o tráfico. Eles não são coniventes com o tráfico, ninguém está querendo o tráfico, ninguém está querendo ter relação. Agora, também não se entender que a população, em determinado momento, se fica subjugada ao tráfico, também não entender nada de favela, né? Tem momentos. Eu lembro que uma vez eu estava num debate, né, bastante ingenuamente, tentando tomar qualquer conciliação com o tráfico, e perguntou-se lá uma oradora de favela: você já tem filho? Se o filho tivesse morrido, ela tinha um posto de saúde perto, não pensar o zero, e se aparecesse um traficante, um banqueiro, na sua comprar remédio, como é que é na sua mão? Você não ia aceitar, não? Você vai falar. Ou seja, é uma situação muito complexa, né? Realmente, essa questão do tráfico. Mas eu acho que essa expressão, esse conceito do Machado, eu acho que ele está tão interessante, porque obviamente, quer dizer, não é a conivência, é uma sociabilidade violenta. Onde, em algum momento, você é obrigado até a ceder, né? Mas que não é como, né, alguns analistas, a própria grande mídia procura passar, né, essa questão da convivência absoluta. Eu acho que tem outro ponto junto com esse exemplo. Eu ia falar um pouco mais adiante, mas já vou
colocar agora, que é a percepção, digamos. A segurança, que é o direito civil básico para todo mundo, quando está na favela, ele não é percebido como direito civil. Né? Ou seja, a segurança daquelas pessoas, ela é garantida de outra maneira. A partir do momento que eu questiono, eu como liderança comunitária, eu questionei a violência policial, a resposta que o Estado vai me dar é que eu estou sendo conivente com a violência. Você não está aceitando a violência policial, né? Porque você está querendo ficar com troca. Eles estão sempre jogando para essa oposição. E a guerra não interessa para o morador. Da mesma maneira que você quer a violência policial, também não se quer o tráfico de droga na terra. Né? Agora, o problema é que o jogo é sempre esse da oposição. Quer dizer, ou você aceita uma instituição policial que arrebenta a sua casa, não considere nada sobre isso. Então, a questão dos direitos civis são chaves da cidadania, né? Que são completamente desvirtuados quando se trata de favelado, né? Porque você é obrigado a aceitar a insegurança da polícia em nome de uma segurança das contrapontos do tráfico de droga. Olha, isso é um tá. De hoje, do Vasco. Não, seu livro de hoje. Hoje tem a notícia do jogador do Vasco que foi tendo um caso com uma das 3 mulheres do dirigente de tráfico aí da Maré. Da Maré. E eles pegaram os dois, amarraram, foram. Aquele jogador do Vasco veio violento. Aí o que acontece é que a menina levou 7 tiros que lançaram nas pernas. E aí eles estavam dispostos a também a fazer coisas mais graves que o jogador. Aí um dos jogadores que estava acompanhando falou: se rapaz, se vocês fizerem isso com ele, vão imediatamente instalar o PT aqui. Entendeu? Aí eles soltaram o jogador do braço. Porque os caras também pensam que a menina realmente foi 7 tiros que ela levou nas pernas. Uma das 3 mulheres do dirigente lá do tráfico. Eu ia chamar a atenção dele, eu estava falando aí. A menina que faz coisa, o cara vai em Manguinhos. Aí ela chega lá assim: final de semana vai ter. Ela fala toda assim: final de semana vai ter. Ela fala: muita cerveja. É aniversário do fulano, tá, o chefe do tráfico. Tem muita cerveja de Red Bull. Aí ela disse: mas para todo mundo cerveja? Eu disse: não, é cerveja para todo mundo, Red Bull só por mais chegar. E ela falando assim, cara, toda vez que tem aniversário de algum dirigente lá do tráfico, assim, a festa rola de graça pra galera, pra todo mundo. Difícil mesmo você analisar a não, é uma situação realmente muito complexa, né? Porque agora nós vamos beber, né? O que é que vai dar, né? E aí, finalmente, eu coloquei alguns desses temas, menos paradoxos, né? Que alguns a gente já colocou aqui, né? Primeiro é esse, então, dentro da cidadania estaria associado com essa ausência do Estado, né? Que teria propiciado uma coisa muito grave. Então, a pergunta é exatamente essa, né? Você tem um Estado forte, provavelmente os mais presentes, né? Então não é exatamente por aí, né? Não é essa, digamos, uma coisa não é consequência da outra, né? Isso quer dizer, até o Estado ele teve as origens de alguma favela, né? Então, por exemplo, a Maré, que é um complexo imenso, favelas completamente diferenciadas ali, né? Algumas daquelas favelas elas foram feitas como forma de viagem, não só pelo João da construída, né? Regime militar, né? Mas algumas até momento de passagem de viagem, o Brasil levar para os cursos habitacionais, as comunidades estão ficando ali, né? Então, quer dizer, isso que eu tentei mostrar para vocês. E de maneira que o Estado teve presente, de uma maneira lamentável, mas teve presente, né? E no momento que o Estado está mais presente, exatamente a partir dos anos 80, 90, é um aumento da intensificação do tráfico. Então, coisa mais complexa do que isso, né?
também é o momento que a gente tem essa intensificação das ONGs fazendo vários trabalhos nas comunidades. Do ponto de vista da segurança, isso que eu estava falando para vocês, né, que é percebido como um direito fundamental. Então, esse argumento da convivência com o crime, da convivência, né, ele realmente é um argumento muito complicado. Do ponto de vista dos direitos sociais, eu também acho que essa ideia é interessante, né, porque prevalece sempre a ideia dos direitos pela metade, assim, não no caso das favelas, quando você faz esses parcerias, né, que tem seu lado interessante, você faz parceria com ONGs, com a Associação de Moradores, né, para fazer determinadas políticas públicas ali dentro, mas a ideia nunca é uma política pública universal. Eu acho que esse é o ponto. Você faz pequenos, é um curso de alfabetização, é um curso de escolas muçulmanas, é uma remenda na água muçulmanas, mas a política tem um caráter universal, né, que seja exatamente. Isso está se dizendo agora que se vai fazer, no Estado sobre isso, esses projetos econômicos, né, mas até então ficou esses direitos sociais pela metade, naturalmente comprometidos os direitos sociais dessa ideologia da parceria aspiada. Não que a gente seja com as parcerias, mas essas ações pontuais, né, em contraposição com a política universalista. Né. Já falei rapidamente, mas eu acho que é bom ressaltar essa questão dos agentes comunitários, um papel importantíssimo que eles vão ter, mas ao mesmo tempo muita habilidade. Quem são os agentes comunitários? Tanto as ONGs que trabalham nas favelas, quanto o próprio Estado, de sua difícil penetração lá dentro, né? Eles profissionalizam algumas pessoas, né, que se tornam agentes do Estado dessas ONGs. Né? Então, por exemplo, instituições como o Vivar Rio, Zé, né, o Clube Base, você tem pessoas que são pagas, né, para participar daqueles projetos sociais. No caso do Estado, você tem a Prefeitura do Estado fazendo essa rodada. Então, a posição dessas pessoas, normalmente são pessoas combatidas, etc. Mas também, às vezes, aparece uma certa ambiguidade. Eu lembro de uma reunião que a gente fez na Caixa Econômica Federal para tentar montar um projeto de base chamado Agenda Social Rio, né? E foi muito interessante, porque como tinha a Prefeitura estava presente, o Estado estava presente, e era uma super liderança dessa gente comunitária, mas agora a gente também, quer dizer, a liderança da comunidade era uma agência da Prefeitura também. E ela fez assim, você fala aqui, como é que eu fico, como é que eu vou dizer. Né? Porque exatamente, quer dizer, essa habilidade também se torna personagens importantes. Né? Você tem vários, agora esses agentes, foi muito tempo a gente de família, caminhos da nossa mentalidade, da nossa deputada, são lideranças, quer dizer, nada, não estou criticando que são a liderança que tinha muito, impressionante, mas essa a gente comunidade lideranças de belíssima qualidade. Mas esses agentes, eles tiveram esse papel, digamos, mais complicador nesse quadro. Né? Que lugar estariam falando? Né? Outra comunicação também, essa coisa das ONGs, quando a gente fez essa pesquisa que o Uma Favela fala, né? O que a gente percebeu? No primeiro momento, as favelas com a dificuldade de entender que ONGs de fora, entidades de fora, fossem fazer trabalhos ali dentro, conseguir recursos. No caso da gente, era uma ONG, a própria Fundação aqui de Barra, o recurso da Fundação fosse fazer um trabalho ali, eles dizem assim, vem cá, mas a gente não pode conseguir a terra, pode, vocês. Então, ou seja, é uma disputa que aparece, né, claramente entre essas ONGs de fora que estão, as mais importantes talvez essa, né, da Cidade de Barrinho, o Clube Base, né, a FASE, etc. E as ONGs de dentro começam a surgir, você começa a criar nas comunidades, você tem o surgimento de proliferação de várias ONGs, nas quais é a grande dificuldade. Aqui no Rio das Pedras, quem sabe são as ONGs grandes. Né? Como é que aquele grupo pequeno lá da família de ONG, vai conseguir recursos junto às agências, né, internacionais? Então, uma estratégia muito interessante adotada nesse momento é fazer as ONGs mistas. Então, eles criaram ONGs
ONG lá dentro e chamavam, né, pessoas das grandes ONGs para participar da direção dessas ONGs. Quer dizer, foi também uma criação da ONG de dentro e umas pessoas de fora. Né? Grupo Compadrio. Eu falo compadrio. Finalmente, quer dizer, hoje eu acho que tem essa coisa também foi vista já na sessão anterior, você tem um universo super dinâmico nas comunidades, nas favelas. São N atividades e música, cultural, etc, etc. Mas é sempre aquele eterno problema. Né? Como as associações estão baseadas, né? Quem é que fala da favela no futuro? Né? Então, esse é um grande debate, uma grande preocupação, digamos assim, quem trabalha com favela, exatamente essa que se chama fragmentação desses movimentos sociais. Você não tem nada de unidade, né? Você tem uma proliferação de alguns de fora, outros de dentro mesmo, né? Alguns super interessantes, a né? Central Única das Favelas, tem um trabalho interessantíssimo, ele surge no Petrolé ligado à música, né? Faz um trabalho cultural, mas hoje tem uma dificuldade enorme. Né? E às vezes também, quer dizer, esse papel, esse papel que a entidade cultural pode ter, né? O Afro-Reg desse da vida pode ter, por exemplo, de anunciar a situação da favela, é muito mais profundo do que algumas denúncias, né? Que foram feitas através da Associação de Moradores do Central. Então, mais de qualquer maneira, do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista político, a gente tem uma questão. Né? E essas frentes, enfim, tem várias, né? Frente de luta, o movimento popular de favela, eu lembro que, como as coisas vão ficando rapidamente desatualizadas, eu escrevi um texto, eu fiz uma frente popular, movimento popular de favelas, que era um cara lá que era o presidente da associação Jacaré. Gente, impressionante, eles conseguiram juntar mais de 100 presidentes da Associação de Moradores, um movimento de massa nesse sentido, né? Com essa ideia de criar mesmo uma nova favela, ocupasse um novo lugar na sociedade, etc. Tal, que se articulasse com as associações de moradores, ainda acho que fosse possível e tal. Eu lembro que eu escrevi, não pensei bastante como eu fiquei impressionado com ele, o papel dele, aquele cara, uma força total. Pouco tempo depois, uma estava presa, acusada de universo que estava imóvel, uma situação, quer dizer, e você nunca sabe, é igual o caso, que até eu fiz uma matéria ótima, excelente, as coisas que escreveu, né? Esse caso agora da Rocinha, do Ira, né? Ele está preso, não é tanto, tem uma prova de convivência dele que está com droga, né? E o cara está na cadeia e ninguém faz nada. Você prova completa no ar, né? Ao que tudo indica, ele era um cara que frequentava o nosso, todo o seminário básico para lá presidente. Eu acho eu acho que não, ele não é para ele não está, né? Mas está lá e ninguém faz nada, e ele fez uma matéria excelente, sabe, gente? Vários que mataram, todo o cara, pelo fato de ser um favelado, está preso sem provas há 1 ano e meio, acusado de conivência com cartório, presidente da associação nossa. Então, quer dizer, é uma situação super ambígua, né? Essa dessas entidades, dessa comissão de honra, que é muito grande, a gente tem várias, mas tem várias, feita a organização, feita aqui, né? Algumas se unindo nesse momento mais amplo da moradia, do Rio de Janeiro, né? Do centro técnico, né? Mas você não tem de fato uma coisa mais agregada, você não tem de fato uma coisa mais representativa. Né? Até porque são um papel diferente, o próprio observador das favelas, né? Que é um grupo de favelado, né? Como outro papel, está sempre combatendo as favelas, mas não com esse papel que as antigas associações de moradores e a FAFER, que existe até hoje, uma FAFER, mas também um nível de baixo desejo, né? Tem essa mentalidade que tem que passar. Também nesse momento agora, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial no Rio de Janeiro, com esse projeto eu posso falar carioca, se quiser também eu falo sobre isso, mas que a gente pode ter uma revitalização desses movimentos, né? Ou
esse é o problema dos movimentos sociais, mas eu acho que é um movimento muito bonito e merece uma análise maior. Outra explicação para essa fragmentação, essa, eu já falei um pouco anteriormente, que até se compara com todo, mas o MST, os trabalhadores culturais, estão com compatibilidade maior, porque esses urbanos de uma maneira atual já tiveram um momento, mas que agora estão. Então sempre olhou essa questão, algumas pessoas trabalham nessa questão. No caso do MST, do movimento cultural, você tem a questão da terra muito forte, é um meio de produção, a contradição se daria, o capital de trabalho, e no caso das favelas você tem uma contradição a nível exatamente como ela tem no consumo, está soltando porque eles uma cidade de novo, só uma Xuxa, etc. Então, mas de qualquer maneira, esse é um bom, digamos, pegando a expressão dele que eu usava na semana passada, eu acho que hoje muito essa tentativa, eu acho muito bom essa categoria favela que se utilizava. Os próprios lideranças hoje fazem questão de usar a favela e não a comunidade. Eles escapam a favela. E aí, a questão dos sujeitos, os direitos que a gente viu no passado, o sujeito coletivo. Já que temos identidade, vamos ter direito da nossa memória, e esse também é um movimento muito interessante. Eu acho que a vida vai tentar uma convenção bem boa, e a gente escreveu esse livro, mas eu quero esse texto, essas coisas já estão um pouco desatualizadas nesses 5 anos, eu acho. Enfim, você tem hoje nas favelas um movimento muito grande de formação de centros de memória, de museus. Ou seja, isso resgatar essa identidade positiva dos favelas. É claro que na época que eu também acompanho um pouco, tem dificuldades enormes. O cara dizendo assim, é um centro para você menor que está pagando a financiamento do bairro. Para você manter aquela equipagem, aquela coisa, ar-condicionado, você transcreve uma matéria, é uma parafernália, não quer centro de memória. Então você imagina esse centro de memória nessas comunidades. O Borel começou a construir muito interessante. Os condutores de memórias, criaram esse acervo, muita dificuldade de conservação, de produção de projetos, depois o momento de base da Bacô, depois a saída das agências internacionais de base, também teve que sair desse projeto, foi uma desantada. Mas você tem experiências, na Rocinha está sendo, acho que a gente pode falar também da experiência da Rocinha. Você tem um outro, eu acho, assim, incrível, como Museu da Madeira, não sei se vocês conhecem, todo mundo universitário que conheceu, começa anteriormente a ter uma religião que é muito interessante, o SEASM, Centro de Estudo de Maré, que vai realizar o Museu de Maré. E além dessa coisa, então, se conseguiu placar o dia, quer dizer, não é feriado ainda, tomara que seja, na 4 de novembro, no dia da favela, com a memória desse movimento. Isso é o que foi votado? Foi votado, conseguiu passar, agora não é feriado, não foi decidido ser feriado, já é um passo, E essa coisa da memória é muito importante, por exemplo, no momento que você está conseguindo essa memória, ganhar a tona, essas coisas estudantes, você resgatar isso como uma possibilidade, por exemplo, subir os formatos até um tempo atrás, escrachado. Hoje em dia eu vi um feriado que o Ministério Principal, que está igual São Jorge, já foi estadual também. E os zumbis, vocês sabem que poucas cidades têm feriado nos formatos. Mas isso é um processo de. Isso faz parte exatamente de uma afirmação de identidade. A República, quando se instaura, ela tenta marcar suas datas nacionais, os heróis, os carrinhos, os filhos, o seu herói nacional da República. E, enfim, a favela pelo menos já conseguiu isso. Essa visão também virou uma palavra de ordem agora importante, que foi assumida no seminário, a favela é cidade, porque eu gosto de fazer essa posição,
grupo focal que a gente montou até em Luiz, trabalho nas coisas caminhos. Coisas semelhantes, mas tinha uma frase que era de novo, a favela é o meio da cidade. Então, essa oposição entre o meio da cidade. Seu meio tem que ser, né? Tem que ser consertada na primeira, quer dizer, ela não pode ser jamais, né, percebida como parte integrante e constitutiva da cidade. Eu acho que esse é o grande ponto, é exatamente isso. Assim. Se você entender que a favela está à margem, ela é o meio, você ou tentará destruí-la ou não fará suas cópias em cima dela. Né? Agora, se você entender que a favela é a constitutiva, né, você tem, se você for em outros países do mundo, você tem comunidades que moram em situações completamente diferentes. Né? O pessoal, os mais avançados da igreja do movimento ecológico, até diz que a favela vai ser a cidade ideal para todos. Não precisa ter carro, não precisa ter ar puro, que você poderá terá uma proximidade muito grande das pessoas. Eu já não sei se chega tanto, mas já deve exatamente bastante realizado. E eu acho que é um dos problemas também dessa questão da memória, que é o que acaba com isso da gente, né? Até que ponto essa sedução da memória, que existe hoje muito forte, e essa sedução da favela, que a gente sabe que também está sendo muito forte, né? Não vai fazer dela uma coisa tão excepcional e também se torne, se é excepcional, é exótico, essa coisa do turismo, que é uma coisa como outra, uma coisa interessante, vários estudos sobre o turismo na favela. Pediu a apresentação da mulher da Fundação, que está fazendo uma pesquisa sobre isso. Fiquei impressionado. Na Rocina tem uma agência de turismo, ele só cuida do pessoal de lá, e aí os depoimentos do pessoal sobre essa coisa, quantidade de gente que viaja de vez, né? Que também lá dentro do plano é cheio, mas o pessoal que é muito, né? O pessoal hoje os planos já iam, é muito interessante. É muito interessante os comentários, né? Porque também para não ficar essa coisa formalizada também na favela, que é outro problema, porque todo mundo agora mesmo recebeu um parente da Itália. A primeira coisa que o cara queria, que é só favela, só favela. Mandou um safari na favela. Pois é, então virou realmente essa coisa, né? As pessoas acham que aquilo ali é o bicho grilo, né? E agora então tem o PP, beleza, porque aí não tem mais perigo de tudo. Então isso também é um problema, né? Uma coisa que a gente tem que pensar. Né? E finalmente isso que eu falei, quer dizer, esses novos projetos que estão em curso ali, né? Parque Minha Casa Minha Vida, Morar Carioca, o PT, o PT Social, que são projetos que estão em curso. Eu acho que já falei também. Eu acho que o debate sobre exatamente, eu acho que o debate fundamental é isso, a gente tem que democratizar cada vez mais o Estado, né? Entender o que é um espaço público. Né? Eu acho que essa questão do espaço público é um espaço privado. Né? Se no dia que a gente fazer isso, eu acho que a situação da favela também vai melhorar. Né? Eu acho que a gente vai ter uma favela mais pública. Eu tinha um negócio que não era mais. Não, porque essa coisa do europeu que tem que só. Aí a gente faz um golpe só, né? Vocês aguentam ainda? Aguentam mesmo? Por isso que eu falei, essa questão do Zé, eu achei muito interessante, essa coisa bem louca, assim. Eles pegaram 38 associações de moradores, todas que têm o PP, tá, gente? Quer dizer, ou seja, a gente já tem o PP mais do que o favela, com o mesmo lá, que são pega outra coisa do PP, né? A política violenta, né? Pegaram sobretudo os favelas do Zona Sul, tem um ou outro da Zona Norte, uma lá embaixo, um padrão, para que o quadro não fique tão banderoso, mas eu achei interessante algumas coisas, tem mais coisas assim, né? Primeiro os partidos, né? Na verdade, PMDBista que tem. Primeiro eles pegaram os presidentes, uma pesquisa feita com 38 associações, só com os presidentes da associação. Tá? Essas favelas já têm um petista. Então, gente, mas eu fiquei impressionado. Eu estou aqui no meio, uma vez aqui. Aqui é o sol declarado, né? Hoje, pois é. Então é aquilo da a relação exatamente com essa marca. Anos da associação. Você vê que tem mais de 7, então há mais de 21 anos como presidente da associação. Eu também fiquei impressionado. Anos como presidente? Como presidente da associação. Aí
Aqui não vou falar para vocês a importância da figura do presidente, né, como essas pessoas estão cristalizadas, né, tem um grupo novo, né, o grupo Ceras, de 16 desses 38, né, praticamente metade é o pessoal público. Né, mas, agora, todos se lamentando da falta de participação, que não tem reunião, e aí se perguntam assim, mas como é que você sobrevive? Né? O que eles fazem ainda, sobretudo nessas comunidades de serviço de carteiro, então, por exemplo, o correio chega lá, é uma maneira também da população ter contato com a associação, eles vão buscar as cartas lá, ou a própria associação civil, mas também, né? E eles fazem essas parcerias, alguns com o registro, né? Então, esse serviço, compra e venda, exatamente. Eles também ganham uma graninha em cima do prestador. Cartório eletrônico. Exatamente. Tem até documentação, se alguns têm documentação, então eles fazem um serviço de prestação de serviço para os moradores e conhecemos ganhar algum dinheiro. Mas todos se lamentam, etc. e tal. Eu achei engraçado também agora, o próprio PP convoca para reuniões, né? Que não são uma associação, mas ele tem uma participação da associação. E aí pergunta assim, tem presença de soldados, vários soldados, né, porque como o PP está lá montado, também participam dessas associações, dessas reuniões. O senhor de Santa Marta comentou comigo que para fazer reunião tem que pedir permissão. Não, qualquer coisa assim, interessante. Esse é um debate muito interessante, né, porque o controle, você está contra o PP, eu contra o PP, mas, gente, é um controle barra pesadíssimo. Não é barra pesadíssimo. Você tem que pedir autorização para tudo. Festa, batizado, você vai fazer uma festa, é o som, tipo de música que você vai colocar. Entendeu? É tudo que você vai colocar. Pode, proibido o funk. Então, é um negócio. Eles até desmilitariam muito de acordo com os comandantes. Alguns, parece que essa Santa Marta Aparecida era um pouco até mais aberta. Né? Mas, de qualquer maneira, a população, a coisa da revista, né? Você tem, toda vez que você vai a revista, você só desce. E o que eles dizem muito, quer dizer, se fosse qualquer condomínio da Zona Sul favelada, seria possível que não tivesse as coisas que eles estão fazendo aqui, esse controle que é também já. Né? Esse é um grande. Né? Sempre que eu participo de debate com liderança das comunidades, eu vou chamar muito enorme, sobretudo essa parte da. E ao quanto influência também, eu vi essa passagem que algumas pessoas anunciam influência por parte dessa coisa idealizada dos militares da UPG, como treinados para tratar a população da maneira que em algum lugar está vendo a influência no violento. Você mencionou aí dessa tensão entre uma grande visibilidade das favelas na anunciação do Rio de Janeiro, desde os anos 30, naqueles tipos e aspectos brasileiros publicados pelo Conselho Nacional de Geografia, com desenhos do Perceval e tal. Então você tem todo um conjunto, uma iconografia de referências que depois se atualiza no material didático, que se reproduz a exaustão, o garimpeiro, a baiana, o jogadeiro, e o Rio de Janeiro era favela. Então essa imagem, que de alguma maneira ela embarcava visivelmente nessa contiguidade entre o asfalto e o morro, correspondia, eu achei bem interessante, como você sublinhou, uma radical opacidade. Esse trabalho que eu fiz lá na Rocinha, eu trabalhei 7 anos lá, e foi um trabalho junto com os moradores de tentar, naquela época, exatamente tentar reconstruir um pouco aquela história. Quer dizer, era uma situação onde a ocupação efêmera estava sendo anunciada sistematicamente, na iminência da remoção. Então, como de alguma maneira reconstruir a experiência acumulada daqueles moradores, o capital técnico que tinham no sentido de produzir um local de moradia, de produzir uma solução arquitetural, de produzir sistemas de comunicação internos e tudo mais. Então esse trabalho feito e acabou redundando no livro e tal,
esse trabalho que eu gostaria de comentar rapidamente é que passados 30 anos, né, eu agora fui convidada à Rocinha porque há todo um movimento, né, e um movimento, como a Dulce sublinhou aqui, em torno da memória. Né, e é um movimento que mobiliza, né, uma base social completamente distinta daquela com a qual eu trabalhei, né, em final dos anos 70, que foi objeto aqui da minha dissertação aqui no museu. Ou seja, esses chamados hoje trabalhadores culturais, que é essa a categoria de autorreferência, né, desses jovens, são todos universitários, né, e que estão empenhados, né, alguns negros. O que também é um quadro completamente diferente. Né? Nos anos 70, dominantemente, você tinha uma Rocinha nordestina, cearense branca. Né? E agora, inclusive os enunciados, né, os mitos de origem começam a ser, né, explodidos e reinventados, como uma dessas lideranças é negra, agora já tem a possibilidade de um quilombo que existia naquela região, fazendo limítrofe com aquele outro. Aí você começa de novo, né, a reinvenção, né, de uma origem, de uma tradição, né, de um sistema de referências e de valores e de critérios de reconhecimento social. Né? Então, esse trabalho do museu é muito diferente do que é o Museu da Maré. Vocês conhecem aqui o Museu da Maré? O Museu da Maré, ele de certa maneira, ele decalca a estrutura de um museu tradicional, né? Quer dizer, um espaço expositivo, né? Com uma certa linearidade narrativa, né? E o trabalho da Rocinha, e o Museu da Maré, que eu acho que tem um ponto aí muito importante nessa dimensão, né, do trabalho da memória hoje, né, enquanto movimento social, que vem reunindo pessoas, vem acirrando disputas, né, vem acirrando enfrentamentos, marcando diferenças, né, hierarquizando papéis em torno de versões legítimas. Como é que nesse desenho, né, de memória, de museu, essas diferenças vão modelando, né, um projeto de exibição, de rememoração, né, de histórias acumuladas. No caso da Rocinha, você tem, ao contrário de uma sede, de um lugar, né, de um espaço fixo, a ideia de uma itinerância, né, uma coisa nova. O livro que eu fiz com eles na época se chamava Varal de Lembranças, né, está citada no texto da Dulce, e eles se apropriaram dessa ideia de varal, que aliás foi muito apropriado, assim, nesses 30 anos eu comecei a me dar conta, virou nome de coluna do jornal comunitário, virou programa de rádio, tudo varal de lembranças, tudo que é antigo, tudo que é velho, tudo que é alguma coisa que liga antigamente, né, um tempo, né, passado e como em geral acontece no tempo idealizado, né, passou a ser de alguma maneira envelopado, né, por essa ideia titular, né, de varal de lembranças. Não, tem na biblioteca. Mas aí, mas isso aí é uma conversa para outro momento. Mas aqui o que eu acho interessante de ver, né, como é que eles montam, né, são varais improvisados com bambu, penduram os panos, e as pessoas ali são chamadas a dar o seu testemunho, a categoria é essa, né, e oferecer um objeto se quiser. Né? Esse objeto pode ser doado, ou trocado, ou emprestado, como enfim, fica a critério. Então isso de alguma maneira fraciona essa ideia, né? Assim, você trazer para o museu os personagens históricos, aqueles que de alguma maneira vindicaram coisas importantes na história social do morro e tal, para abrir para, enfim, relações de amizade, né? O vizinho, aí vai chamar outro vizinho, você não tem, né, essa hierarquia, né, de quem enuncia, né, essa memória acumulada, mas experiências, né, atomizadas de contar e de lembrar coletivamente. Né? Então forma-se um circo, né, completamente performático, né, que as pessoas
contam, choram, compartilham, chamam os outros para não só enunciar, mas também confirmar, né, as versões, né, isso é muito, muito forte, né? Eu lembro há pouco tempo, numa dessas reuniões, encontrei com uma senhora que era uma grande liderança dos anos 70, ela disse assim, eu não vou. Eu disse, mas você foi convidada? Eu disse, eu não fui, porque quando eles começaram a conversar comigo, eu dei a minha versão e eles disseram que eu estava mentindo, então eu não vou lá para passar vergonha, né? Então, quer dizer, você tem também aí uma negociação, né, em torno de que, enfim, de um certo, uma negociação em torno de versões possíveis, né, daquela história, né? Então, esse trabalho, quer dizer, as pessoas contam e não só é o que lembram, como lembram, de que maneira enunciam, de que posição enunciam, mas também a relação desse enunciado, desse testemunho com os objetos, né? Então, que objetos são esses, né? O que se guarda para transmitir, né? No sentido que o Baudelaire desenvolve discutindo o Mauss, né? E são objetos que rompem radicalmente com os critérios e os valores que ordenam os acervos dos centros de memória, né? Então, a raridade tem a menor importância, né? A reprodutibilidade vale mais enquanto valor do que a raridade, porque leva uma bacia, porque todo mundo tem a bacia. Então, é por isso que é importante, não é porque seja o único objeto, mas ele vale mais na medida em que mais ele circula, né, entre os moradores. Da mesma maneira, a antiguidade, a ancianidade também não tem qualquer valor. Você acabou de comprar a bacia ali no comércio, né, e levou para o museu, né? Então é quem deu é que valora aquele objeto, né? E esse objeto vai levar, quer dizer, não só o testemunho numa dada direção, mas também esse processo de reconhecimento, de confirmação também. Quer dizer, o objeto, de alguma maneira, ele é absolutamente fundamental na flutuação, né, desse sentido de memória coletiva. Então, esse projeto está em curso, né? Eu estou acompanhando, né? São mais das vezes instrumentos de trabalho, né, e da vida doméstica também, mas fundamentalmente marcas de trabalho, né, dos seus ofícios, né, do trabalho feminino, sobretudo. Quer dizer, essa memória é fortemente uma memória feminina e vamos ver como é que a coisa, quer dizer, o meu interesse agora é um pouco pensar essas organizações que são chamadas ali de chás de museu. Eu no primeiro momento de chá de museu, achei isso uma coisa meio anglo-saxã, assim, um chá de museu, mas da mesma maneira que tem o chá de bebê, o chá de fralda, né, você tem o chá de museu, que é exatamente reunir, né, alguém faz alguma coisa que circula nesses varais performáticos, né, e se conta uma história e se oferece, troca, coteja objetos. Então, e esse trabalho, finalizando, quer dizer, eu acho que esse trabalho, essa estratégia, né, de reconhecimento social, que passa por essas parcerias que a Dulce chamou a atenção, né, quer dizer, não é um projeto que começa, né, esse dever de memória, ou essa vindicação pela memória social, ela se desenha com um movimento hoje bastante forte nas favelas, mas fortemente apoiados também por iniciativas do poder público. Quer dizer, o Instituto Brasileiro de Museus está estimulando essa museologia social, o Ministério da Cultura, através dos pontos de cultura, dos pontos de memória, também estimula. Então você começa a ter um ponto aí muito importante, que são os editais. Os editais e as possibilidades de diálogo dessas populações com as regras, os enunciados e as exigências desses editais, né? E é quando você começa a ver também, né, uma série de fricções aí, quer dizer, entre um discurso que acolhe, né, e uma burocracia que exclui radicalmente, que dá conta daquelas prestações de conta, dá conta de todo aquele formato muito difícil, né? Então você tem cada vez mais inadimplentes, né, entre esses jovens, né?
E essa é uma questão muito grave, né? Quer dizer, como construir esses espaços coletivos, como garantir essa profissionalização de trabalhadores da cultura no âmbito de um movimento social pela memória e, ao mesmo tempo, dar conta, né, dessas exigências, dessas pressões e desse exercício de conformação da demanda, né, que essas iniciativas governamentais definem.